Tudo bem? Eu quero conversar com você. Como que está a sua caminhada? A sua vida de fé? A sua vida com Deus? Vamos ler um texto? Daniel, capítulo de número 12, o versículo de número 13, o último capítulo, o último versículo do livro do profeta Daniel. Diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O profeta Daniel, ele está diante de uma palavra que um anjo vem trazer para ele. O anjo vem falar para ele de coisas futuras. Só que o que nos chama a atenção nesse texto é que o profeta Daniel está com cerca de 80 anos de idade. Ele já é um velhinho. Não é o mesmo Daniel do capítulo de número 1, que quando é levado para a Babilônia com aproximadamente 17 anos, na primeira leva. Não é o mesmo Daniel que, diante dos manjares do rei, ele decide no seu coração não se contaminar. Você lembra dessa história? Junto com seus amigos. Daniel, lá no princípio, no capítulo de número 1, ele firma o seu coração, ele firma o seu propósito, ele firma o desejo de não se contaminar com o manjar do rei. E você conhece, Daniel ele vai viver coisas extraordinárias estando na Babilônia. Tirado da sua terra, tirado da sua família, tirado do meio dos lugares em que ele convivia, do seu conforto, para ir para um lugar agora que não era mais a sua pátria. A sua comida, os costumes, a cultura, completamente diferente. Mas Daniel põe no seu coração ser diferente. Daniel põe no seu coração seguir os princípios do Deus Altíssimo. Nós estamos falando de um jovem, 17 anos de idade. Tinha tudo para poder se revoltar com a vida. Mas não. Ele disse, eu vou viver aquilo que Deus tem. Eu quero honrar a Deus. Se você olhar para a história, você vai perceber que Daniel viveu diante de 4 imperadores. Isso mesmo, 4 imperadores. Daniel passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar, por Dário e no final por Ciro. Daniel sobreviveu a 2 grandes impérios, o Império da Babilônia e o Império Medo-Persa. Daniel foi influente nesses 2 impérios e diante de 4 grandes imperadores. Daniel ele teve a capacidade de caminhar nesses lugares com a graça de Deus, com uma unção, e sempre sendo um homem de destaque na Babilônia. Uma palavra de Deus, um conselho do Senhor, uma revelação. Daniel sempre foi peça fundamental naquilo que Deus tinha para se manifestar. Só que agora Daniel está com 80 anos de idade. 80 anos de idade. E Daniel recebe essa palavra, dizendo, Daniel, você vai até o fim. Mas que fim? Que fim? Sendo que já fazia todo esse tempo que ele estava cativo. O anjo vai dizer para Daniel, Daniel, permanece, Daniel. Permanece. A expressão, siga o seu caminho, lá no original, ela tem um sentido, siga da mesma maneira que no princípio. O que o anjo está dizendo para Daniel é, Daniel, assim como você decidiu lá no começo, quando você pisou na Babilônia, não se contaminar, o seu coração estava disposto, Daniel, a não se contaminar, continua com o mesmo coração. Aqui que está. Muitas das vezes nós, no meio do caminho, nós começamos muito bem, mas vai passando o tempo e nós vamos nos acomodando, nos amoldando, tudo aquilo que nos cerca. Nós vivemos uma grande Babilônia. Não a Babilônia cidade, não a Babilônia nação, mas a Babilônia espiritual. Nabucodonosor nos apresenta constantemente os seus banquetes. Coloca diante de nós os seus manjares, para que nós venhamos nos alimentar de tudo isso. A grande questão é, como está o nosso coração? E eu quero te perguntar, como que está o seu coração? Talvez você aí já começou a sua caminhada, se entregou para Cristo, fez um voto de devoção ao Senhor e foi se passando o tempo, veio frustrações, decepções, mas hoje o seu coração já não é mais como
lá no começo. Mas eu quero ser um porta-voz de uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse momento. O Senhor tem uma palavra para você e te diz: você vai até o fim, com o mesmo coração do começo. Isso é decisão, isso é vontade. O anjo está dizendo para Daniel: Daniel, existe uma decisão para ser tomada. Existe algo que cabe a você, que é guardar o seu coração, manter o seu coração num propósito, manter o seu coração num objetivo. E o objetivo é não se contaminar. A minha oração nessa hora é que você guarde o seu coração. Nessa grande Babilônia que nós estamos vivendo, Satanás coloca diante de nós constantemente os seus pratos, os seus manjares. E o convite dele é: venha se fartar na minha mesa. Mas existe uma palavra de Deus que é: vai até o fim. Guarde o seu coração. Não importa o que aconteceu com você até aqui. Talvez você tropeçou, você caiu, você experimentou dos manjares. Mas eu quero te dizer que ainda existe uma palavra de Deus. Não importa como você começa. O que vale é como você termina. E a expectativa dos céus é que você termine bem. Que você termine da forma certa. Com o coração preservando os princípios de não se contaminar. Existe uma chamada de Deus para a sua vida. E a chamada é: permaneça até o fim. Me deixa orar por você. Senhor, em nome de Jesus eu oro. E a minha oração, Senhor, nessa hora, é que o Senhor faça que o nosso coração sempre haja a chama, o desejo, o ímpeto de nos guardarmos, o ímpeto de nos santificarmos ao Senhor e de não nos entregarmos aos manjares que são colocados diante de nós. Senhor, eu te peço que o Senhor possa ajudar o meu irmão, a minha irmã, que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.